educação contextualizada traz de volta para o semiárido o valor, o símbolo e a força que o sertão deve ter na construção de conceitos, na divisão também do Brasil em termos da validade de um novo conceito na área da educação. E, neste ponto, a Fundação Joaquim Nabuco ganha um espaço fundamental por ser uma instituição voltada para a educação, mas principalmente preocupada em propor políticas públicas que deem conta do semiárido e também de outras regiões do país, onde a contextualização também deve ser preservada. A Fundação Joaquim Nabuco, há muito tempo ela trabalha com pesquisas na área do semiárido. E nós sentimos a necessidade de podermos contribuir de uma maneira mais eficaz com relação à educação na região. Esse evento ele está há 13 meses sendo construído a partir de uma articulação realizada pela Fundação Joaquim Nabuco com organizações governamentais e não governamentais que trabalham aqui no semiárido nordestino, para que juntos pudéssemos desenvolver um programa de ações para a educação. O semiárido nordestino, que é essa população de mais de 22 milhões de habitantes, um território de mais de 1.100 cidades espalhados aí em 9 estados, ele é um semiárido que demanda atendimento específico para a educação, atendimento específico para políticas públicas, sobretudo porque mais de 40% da sua população tem até 17 anos de idade. E é nessa região, fruto de toda uma história econômica, desde a colônia, passando pelo império, as monoculturas, que você vê os piores indicadores educacionais. A maior precarização da escola, a precarização do trabalho docente, a precarização do acesso e da permanência em sala de aula. Então é preciso um foco específico e um observatório específico para o semiárido no tocante à execução das metas do Plano Nacional, ao lado das metas estaduais e municipais para a educação. A formação de professores em educação contextualizada para a convivência com o semiárido é uma preocupação da rede de educação do semiárido brasileiro, considerando que, historicamente, os cursos de licenciatura, mesmo nas universidades e outras agências de formação no semiárido brasileiro, não têm abordado o semiárido brasileiro nos cursos de licenciatura. Agora, só que é preciso a gente chamar a atenção, no caso da educação contextualizada dessa rede, nós estamos trabalhando com a população, tanto do campo como da cidade. A rede de educação do semiárido brasileiro, ela surge em 2000, um evento que a gente realiza aqui em Juazeiro, Bahia. É um evento intitulado Educação no Contexto Semiárido Brasileiro. Naquela época a gente realiza, um conjunto de instituições mobilizados em torno de uma intenção que era discutir a educação específica para essa região do semiárido brasileiro. Reúne em torno de 400 educadores dos diversos estados que compõem o semiárido brasileiro para pensar essas propostas, discutir, definir princípios comuns a todas as experiências. E daí surge a proposta de criar uma articulação em rede. É daí que surge a Rede de Educação do Semiárido Brasileiro, a RESAB, que nesses 17 anos ela vem propondo, sugerindo, construindo referenciais, pensando propostas no que diz respeito à formação de educadores. Nesse período também já se pensou material de livro didático contextualizado, que é o Conhecendo Semiárido 1 e 2, e tem incentivado muitos municípios e provocado, numa das políticas públicas, discutir o material didático apropriado dessa região, bem como uma formação de docentes, seja desde a formação inicial, lá na graduação, seja na pós-graduação, seja na formação continuada dos docentes no âmbito dos municípios, que tenha nos fundamentos da formação a própria definição daquilo que é educação contextualizada.
Ou seja, então, nesse evento de hoje, ao longo desses 17 anos, foi uma oportunidade da gente também ver como que esses princípios e fundamentos que foram, de certa forma, semeados lá em 2000, né, eles vão ainda produzindo os frutos interessantes. Então, em todos os eixos que aconteceram, essas experiências vão aparecendo. Esse espaço, pensar a educação, é algo singular para os povos do semiárido. Nós estamos abraçando uma causa, uma ideia, uma proposta de uma educação na escola que está garantida na Constituição brasileira. A educação escolar é um direito das populações. A Constituição nos garante isso. Como direito, os povos do semiárido não podem ter esse direito negado. Nós estamos aqui e colaboramos com a construção, com a Fundagem e com as outras organizações envolvidas, como a Asa Brasil, o IRPA, a própria Universidade do Vale do São Francisco, um evento que, enquanto princípio que a rede defende, da continuidade, da universalização da escola pública, gratuita e com a qualidade fundamentada nos princípios da convivência com o semiárido brasileiro. Uma escolarização que seja significativa no fortalecimento da identidade dos povos do semiárido, porque nós ainda temos predominante um processo de escolarização que fragiliza a identidade, onde nós aprendemos primeiro maçã e só muito depois umbu, siriguela, cajá, onde nós conhecemos primeiramente a história dos outros e por último a nossa história. Nosso muito respeito, o nosso muito obrigado em nome do IRPA, uma organização da sociedade civil organizada, pela construção desse evento aí tão inovador. Cumprimentar também a Fundação Joaquim Nabuco e dizer da relevância histórica e política da realização desse seminário, né, que de certa forma é resultado de muitas construções coletivas. E aí, como já dizia Rubens Alves, né, é resultado de muito sonho coletivo, né, que a gente não pode sonhar sozinho, a gente precisa sonhar juntos. E esse seminário agrega essa diversidade de experiências na perspectiva da educação contextualizada. Esse seminário é de uma importância singular nesse momento do país, em que nós precisamos de fato estar reunidos e discutir políticas públicas inclusivas de toda a natureza. A UNEB é uma universidade multicamp que está em 24 cidades da Bahia, em 29 departamentos, muitos deles localizados em territórios semiáridos. A Universidade Federal do Vale do São Francisco fica muito honrada de receber a todos aqui nessa casa, que é a casa de todos, né? Que é uma casa da sociedade. E, sobretudo, temos muita felicidade em estarmos aqui discutindo essa temática que desde 2011, nessa universidade, nós colocamos a população do campo como protagonista, como prioritária nas nossas ações, sobretudo nas ações de extensão. Então, estar aqui hoje, compondo com esse coletivo, a equipe que vai discutir os encaminhamentos a serem dados por nossas instituições, tanto do repensar, dos nossos cursos, que é algo extremamente relevante, porque, infelizmente, os nossos cursos de licenciatura, sobretudo aqueles de pedagogia, ainda não conseguiram reformular os seus currículos na perspectiva de colocar as disciplinas relacionadas com a formação do professor para atuar no campo de forma contextualizada. Então, a gente não conseguiu ainda fazer isso com os nossos currículos. Esse tema da educação para a convivência com o semiárido, ele precisa
ser cada vez mais discutido e debatido dentro do espaço escolar, vendo com a educação com um novo olhar para o semiárido, a partir das suas potencialidades, das suas singularidades. E daí a gente precisa pensar em formas de como isso entrar na sala de aula. No caso aqui do semiárido, não é só sobre a seca, sobre as dificuldades que as populações do semiárido passam, mas é contextualizar a importância, né, desse olhar cuidadoso para o semiárido como local de desenvolvimento, local de produção cultural, não é? De identidade das populações que aqui se estabeleceram. Então, é esse olhar que a gente precisa levar não só para a educação, não é, do campo, mas para todas as políticas voltadas para essas populações. Nós saímos do campo das ideias para um objeto concreto, que seria uma carta, quer dizer, ou seja, um documento, e que nesse documento a gente pudesse expressar o resultado desse processo de construção coletiva que vem se fazendo ao longo dessa elaboração do encontro. A experiência exposta nos eixos, ela será transformada em pontos ou proposições de cada eixo temático, onde foi dividido com responsabilidades institucionais diversas. Então, o que nós vamos fazer? Vamos tentar sintetizar essas propostas e nós vamos dar o esboço de um documento para o MEC. A Fundação será a mediadora de um processo, de abertura de um processo de construção da educação contextualizada como uma proposta de política pública. O documento não seja finalístico, mas um documento iniciatório. Um documento que abre possibilidades, que permite, certo, um alargamento a posteriori. Vejo esse evento com um ganho muito significativo no processo de construção. Eu acho que representa em si mesmo um produto e um espaço para a continuidade de um conjunto de outras ações voltadas à educação contextualizada. E nessa trajetória de conseguir fazer com que a educação contextualizada efetivamente se transforme em uma política pública. E isso é algo que eu remeto como sendo um aspecto fundamental desse momento atual. A gente não deve simplesmente perguntar como praticar a educação contextualizada. A primeira pergunta é por que necessitamos de uma educação contextualizada. E é a desconstrução e a descolonização dessa educação colonial, neocolonial, que vai nos convencer que necessitamos. Mais do que isso, ao entender a origem da educação descontextualizada e colonizada, isso vai nos dar critérios na hora de construir uma educação que não seja apenas contextualizada, mas que seja também emancipadora. Não é possível uma formiga, mas um formigueiro é necessário, certo? E aí é o que daria, é esse formigueiro, certo, de pessoas diversas, né, que vão, de acordo com o seu local onde você está falando, ele está seguindo uma trilha, está seguindo um caminho, está dando a construção de uma grande metáfora, que é a Fundação Joaquim Nabuco. Construindo, certo, com os seus parceiros, esse processo, essa caminhada, que não vai ser fácil, mas a gente está sabendo onde chegar. Isso que é o mais importante. Onde chegar. Colhendo lírio para enfeitar o seu gongar.
mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo liro, liro, colhendo liro, liro, colhendo liro pra enfeitar o seu gongar, colhendo liro, liro, colhendo liro, liro, colhendo liro pra enfeitar o seu gongar.